Em 21 de abril de 2025, às 7h35 da manhã, na tranquilidade silenciosa da Casa Santa Marta, o Papa Francisco falece. Poucas horas depois, o cardeal Farrell anuncia oficialmente sua morte. Em poucos minutos, a notícia se espalha pelo mundo e o circo midiático entra em ação. Rios de palavras inundam a mídia. Há quem chore o desaparecimento de um Papa dos pobres, quem levante velhas e novas acusações, quem o celebre como o homem da misericórdia e quem o condene como o pontífice da confusão e da traição. Mas para entender realmente quem foi o Papa Francisco e o que está em jogo agora, precisamos dar um passo atrás. Precisamos voltar a uma renúncia misteriosa, a um conclave polêmico, a profecias antigas que falam de tribulação e fim dos tempos e a um pontificado que dividiu o mundo como nunca antes. Do caso Vatilix, a histórica renúncia de Bento XVI, da fumaça branca de 2013, as sombras que acompanharam a ascensão e o governo de Francisco. Até chegar às visões proféticas que falam de uma batalha final pela sobrevivência da Igreja. A história que estamos prestes a contar é complexa, incômoda e muitas vezes inquietante. Uma história que pede abandonar preconceitos e superar narrativas fáceis, adotadas por muitos nesses anos. Hoje, vamos acompanhá-los em uma viagem aos limites do mistério, onde história, fé e profecia se entrelaçam. Mas antes de começar, como sempre fazemos, convidamos vocês a se inscreverem no canal para apoiar o nosso trabalho e para não perder os próximos vídeos. Era 11 de fevereiro de 2013, quando, em um consistório aparentemente comum, Papa Bento XVI pronunciou palavras destinadas a abalar a história da Igreja. Em latim, com voz cansada mas firme, ele anunciava sua renúncia ao ministério petrino, o exercício ativo da função papal. Bem ciente da gravidade deste ato, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério do Bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pelas mãos dos cardeais em 19 de abril de 2005. De modo que a partir de 28 de fevereiro de 2013 às 20 horas, a sede Roma, a sede São Pedro, esteja vacante. E deve ser convocado por aqueles a quem compete o conclave para eleger o novo sumo pontífice. Enquanto as agências de notícias espalhavam a notícia pelo mundo todo, uma forte tempestade caía sobre Roma e um raio atingia a cúpula de São Pedro, um evento real, documentado, que desde o início assumiu o tom de um presságio. A versão oficial contava sobre um papa cansado, esmagado pelo peso da idade e pelas dificuldades de governar uma igreja em um mundo em rápida mudança. Entre os observadores mais atentos, surgiram dúvidas e suspeitas. As maneiras como tudo aconteceu e a própria formulação da renúncia começaram desde o início a levantar dúvidas e questionamentos. Segundo alguns comentaristas, Bento, durante a declaração repentina, teria anunciado que renunciava ao ministerium, o serviço ativo, mas não ao munus, um mandato sacramental recebido diretamente de Deus através da eleição. Essa é uma diferença que no direito canônico não é simplesmente formal, mas substancial. Renunciar ao ministério sem tocar no munus levantava de fato a hipótese de que Bento, pelo menos em sentido espiritual, nunca tivesse deixado de ser papa. Mas por que um gesto tão ambíguo? É possível que Bento XVI tenha realizado um ato não só inesperado e inédito, mas que colocava toda a Igreja em uma posição que, como vocês verão, colocaria em crise a sua própria existência? E acima de tudo, por que de repente decidiu renunciar? Por enquanto, vamos tentar responder a última pergunta. Por que Bento renunciou? Segundo a versão oficial, Bento renunciou porque estava idoso, doente e cansado, e já não conseguia mais suportar o peso de um papel tão importante. Mas, para termos uma ideia mais clara do peso que recaía sobre os ombros de Bento XVI, precisamos voltar a um evento menos chamativo, mas crucial: o caso Vatilix. Em 2012, um ano antes da renúncia, explodiu um escândalo sem precedentes. Documentos confidenciais provenientes diretamente dos aposentos papais foram roubados e entregues à imprensa. Esses documentos revelavam lutas internas, corrupção e jogos de poder dentro dos muros do Vaticano. Surgiu um quadro devastador.
A Cúria Romana, em vez de apoiar o Papa, parecia envolvida em disputas internas, escândalos morais e graves irregularidades financeiras. O próprio coração da Igreja pulsava em uma atmosfera de suspeita e traição. Paulo Gabriele, o mordomo pessoal de Bento, foi preso como principal responsável pelos vazamentos de informações. Mas muitos se perguntaram: ele estava realmente sozinho ou por trás dele agiam forças muito maiores, decididas a minar o pontificado por dentro? Em 12 de março de 2013, na Capela Sistina, começou o conclave mais inesperado da história recente. 118 cardeais se reuniram sob os afrescos de Michelangelo, trazendo consigo esperanças, medos e a tensão de uma igreja ferida. Após apenas 5 escrutínios no final da tarde de 13 de março, uma fumaça branca subiu acima dos telhados de Roma. A multidão, reunida em uma praça de São Pedro, ainda molhada pela chuva, explodiu em um grito de alívio quando o cardeal Jean-Louis Tauran apareceu na sacada e pronunciou um nome que soou novo, quase desconhecido: Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires. O novo Papa se apresentou com uma simplicidade desarmante. Alguns segundos de silêncio, um sorriso tímido, um pedido de orações dirigido ao povo antes mesmo de dar a bênção. Mas a escolha do nome, Francisco, foi o sinal mais forte, uma referência ao Santo de Assis, símbolo de pobreza, humildade e reforma radical. À primeira vista, parecia o início de uma nova era. Uma igreja mais simples, próxima dos mais pobres e menos carregada de luxos e formalidades antigas. No entanto, sob aquela aparência de renovação, agitavam-se questionamentos profundos. Questionamentos que no início eram discretos, mas que nos anos seguintes, durante o pontificado de Francisco, explodiriam com força. A pergunta que começou a circular, primeiro em pequenos círculos e depois em faixas cada vez mais amplas de fiéis, era terrível em sua simplicidade. O Papa Francisco foi eleito legitimamente? Bergoglio era realmente o Papa? Para responder a essa pergunta, é preciso voltar ao coração do mistério aberto por Bento XVI. Porque se a sua renúncia não fosse válida, se Bento, mesmo se retirando, tivesse conservado o munus petrino, então Jorge Mário Bergoglio não pode ser considerado um legítimo sucessor de Pedro. E se o sucessor de Pedro não existe, se a sucessão apostólica foi interrompida com Bento XVI, então a Igreja, aquela visível, entrou em seu tempo mais sombrio. A partir daquele momento, de fato, cada ato, cada palavra, cada nomeação, cada gesto do novo Papa teria assumido um peso dobrado. O peso de quem governa de fato, ou o peso de quem, consciente ou não, leva a Igreja ao cumprimento das profecias mais terríveis. Mas é realmente possível que tudo isso tenha acontecido e ainda esteja acontecendo? É possível que as profecias mais terríveis e catastróficas estejam se realizando diante dos nossos olhos? Vamos analisar tudo com calma. Como vimos, tudo gira em torno de uma palavra latina, simples e poderosíssima: munus. No direito canônico, o munus não é simplesmente o papel prático de governo. É o mandato sacramental, a missão recebida diretamente de Deus no momento em que o Papa aceita a eleição ao trono de Pedro. Em outras palavras, o próprio ser do Papa. Se fosse verdade que Bento XVI, no anúncio de 11 de fevereiro de 2013, declarava renunciar ao ministério, ou seja, ao exercício ativo do poder, mas ao mesmo tempo não renunciava ao munus, abrir-se-ia uma ferida invisível, de consequências graves, sem possibilidade de cura. Isso porque, se supusermos que Bento nunca tenha formalmente renunciado ao munus, então, no plano espiritual e canônico, ele permaneceu Papa até o fim de seus dias. E se Bento fosse, mesmo que apenas no plano espiritual, ainda detentor do munus petrino, então, segundo alguns intérpretes, Jorge Mário Bergoglio não poderia ter recebido validamente o mandato divino. Nesse caso, Francisco teria sido um papa apenas na aparência e não na substância sacramental de seu ofício. Uma condição que, para alguns teólogos, poderia ser assimilada à de um antipapa. A Igreja visível teria assim continuado seu caminho, mas sem a orientação do Espírito Santo. Conceito fundamental que sustenta a autoridade da Igreja. Mas atenção! Se as coisas tivessem acontecido assim, o problema não se limitaria a Francisco, mas seria um desastre de proporções enormes. Um papa inválido, de fato, não pode criar cardeais validamente.
E se os cardeais são nomeados por um antipapa, os próprios cardeais não podem eleger validamente um sucessor. E se os futuros papas forem eleitos por cardeais ilegítimos, a ruptura se perpetuará infinitamente, uma corrente quebrada, uma sucessão apostólica interrompida. Uma instituição que continua a viver exteriormente, mas que é privada do seu coração, privada da sua alma. Mas para entender bem o alcance desse evento, precisamos aprofundar melhor a questão. No sistema da Igreja Católica, os cardeais eleitores representam o coração do mecanismo de sucessão apostólica. São eles, escolhidos pelo Papa reinante, que tem a tarefa solene de eleger o sucessor de Pedro quando a sé está vacante. Mas quem são esses eleitores? São cardeais com menos de 80 anos de idade, nomeados diretamente pelo Papa através da criação cardinalícia. Escolha que, pelo menos na visão tradicional, é guiada pela assistência do Espírito Santo. Esse é um passo fundamental porque a orientação do Espírito Santo é essencial na escolha de um novo Papa e na perpetuação da Igreja. Com a morte do Papa Francisco, após mais de 10 anos de pontificado, quase todos os cardeais eleitores foram escolhidos por ele mesmo. Os cardeais criados por João Paulo II e por Bento XVI, em sua maioria, já faleceram ou ultrapassaram o limite de idade. Restam poucos sobreviventes dos papados anteriores. E tudo isso leva a uma consequência dramática. Se Francisco fosse antipapa e sua eleição inválida porque Bento nunca teria realmente renunciado, até os cardeais nomeados por ele não seriam eleitores legítimos. Seriam cardeais apenas na aparência, não no espírito. Se os cardeais não forem legítimos, o próximo conclave para eleger o Papa não será verdadeiro e não poderá receber a assistência do Espírito Santo. Significaria que a Igreja seria privada de seu fundamento divino. Ela seria deixada apenas às suas próprias forças humanas. Uma situação que marcaria a mais grave crise eclesiológica da história. Outro ponto importante é que no conclave, o Espírito Santo não garante a escolha de um Papa santo ou perfeito, como mostra essa história. A Igreja de fato teve papas santos, papas medíocres e até papas escandalosos. No entanto, mesmo através de instrumentos imperfeitos, a vontade de Deus continuou a guiar a sucessão apostólica, protegendo o essencial: a legitimidade da Cátedra de Pedro. O ponto central não é a santidade pessoal do Papa, mas a validade de sua eleição. É através dessa validade que o Papa recebe o munus petrino, o mandato divino que lhe permite agir como autêntico vigário de Cristo, que mesmo através da imperfeição humana opera para o bem da Igreja. Mas, se a própria eleição é viciada na origem, se o conclave é composto por cardeais inválidos, nomeados por um pontífice inválido, então a proteção do Espírito Santo não pode operar porque o canal humano, através do qual Deus age, foi rompido. Nesse cenário, as celebrações continuariam, os ritos seriam realizados, as palavras seriam pronunciadas, mas tudo se esvaziaria lentamente de vida sobrenatural, como um corpo que continua andando mesmo depois de perder a alma. Segundo alguns observadores que adotam essa teoria, essa é a situação em que a Igreja se encontra, e não parece haver uma solução, ou melhor, as soluções seriam extraordinárias. A primeira envolveria uma intervenção direta de Deus, um ato clamoroso e visível a todos que pudesse quebrar o ciclo do erro, despertar os poucos que ainda permanecem fiéis e refundar a Igreja sobre novas bases de pureza e verdade. Outra solução seria que o pequeno grupo de cardeais validamente ordenados, os poucos sobreviventes da época de João Paulo II e Bento XVI, elegessem um novo e verdadeiro Papa. Mas essa parece uma hipótese muito improvável. Segundo alguns observadores, é muito mais provável que estejamos entrando plenamente no tempo da grande purificação, anunciado por tantas profecias como a de Fátima, ou profecias ainda mais antigas como a da Beata Emmerich ou de São Francisco, que por séculos acompanharam a história cristã e que hoje parecem de repente assumir um significado novo, dramático, quase inevitável. No terceiro segredo de Fátima, que como sabemos foi tornado público em 2000, fala-se de um bispo vestido de branco, que atravessa uma cidade em ruínas, cheia de cadáveres e escombros, antes de cair sob o fogo dos inimigos. Irmã Lúcia, a vidente, contou que teve a impressão de que aquele bispo era o Santo Padre, mas não afirmou isso com certeza.
Um detalhe inquietante que muitos interpretaram como sinal de uma falsificação ou de um engano. Um papa que parece sê-lo, mas não o é plenamente. A isso se soma outra anomalia. Os 2 primeiros segredos de Fátima, o inferno e a Segunda Guerra Mundial, foram relatados de forma clara, linear e inequívoca. O terceiro segredo, por outro lado, de repente parece simbólico e obscuro, como se faltasse uma parte ou como se tivesse sido manipulado. Muitos estudiosos e cardeais, ao longo dos anos, levantaram a suspeita de que o conteúdo mais explícito do terceiro segredo, aquele que diria respeito a uma crise interna da Igreja e à apostasia em seus altos escalões, nunca tenha sido totalmente revelado. Assim como parece improvável o que se acreditou por muito tempo, ou seja, que o terceiro segredo de Fátima fizesse referência ao atentado contra João Paulo II. E quem diz isso não são observadores externos ou teóricos da conspiração, mas o próprio Bento XVI, que afirmou que se iludiria quem pensasse que a profecia de Fátima já tivesse se esgotado. Se olharmos para as visões de outros santos e místicos, como Ana Catarina Emmerich, a beata alemã do século XIX, a situação se complica, ainda mais porque encontramos a descrição de uma igreja das trevas, construída contra a verdadeira igreja, guiada por pastores desviados e por um papa fugitivo, impotente diante do avanço do mal. A essa visão catastrófica se soma a de São Francisco de Assis, que pouco antes de morrer teria anunciado que, no futuro, subiria ao trono pontifício um papa não canônico, que semearia escândalo e confusão entre os fiéis. Essas profecias, que por décadas pareciam distantes, hoje voltaram a ser protagonistas. Quem pensa que Bento XVI foi forçado a deixar o pontificado, mas que não renunciou completamente ao seu cargo? E ao mesmo tempo, vê no Papa Francisco um antipapa. E é aqui que chegamos aos dias de hoje, onde o pontificado de Francisco e algumas de suas ações mais controversas alimentaram uma divisão clara entre aqueles que veem em Bento XVI um mártir e em Papa Francisco um antipapa que age para a destruição da Igreja. Essa, na nossa opinião, é uma interpretação simplificada, mas que teve grande aceitação por uma boa parte do público. Mas como dissemos no início do vídeo, se olharmos para a realidade das coisas sem preconceitos e com a mente aberta, tudo parece muito mais complexo e, em certos aspectos, misterioso. E para compreendê-lo, precisamos tentar responder a uma pergunta. Que responsabilidade Bento XVI teve em tudo isso? Quem apoia a teoria de que Papa Francisco seria um antipapa, retrata Bento XVI como um papa prisioneiro forçado a abandonar seu ministério para salvar pelo menos uma parte da Igreja. Mas se as coisas realmente tivessem acontecido assim, então uma pergunta seria inevitável. Por que Bento não escolheu permanecer em seu posto, lutando até o fim, como tantos santos e mártires fizeram na longa e gloriosa história da Igreja? E, acima de tudo, sendo um dos mais profundos conhecedores da tradição e do direito eclesiástico, ele não poderia deixar de saber que uma renúncia parcial ou ambígua ao ministério petrino criaria uma ruptura potencialmente irreparável na sucessão apostólica. Um vazio que, segundo os defensores dessa visão, teria aberto caminho para a ascensão de um antipapa. Por que então ele teria agido dessa maneira? Que lógica, que necessidade superior poderia ter justificado uma escolha tão dramática? E por fim, Papa Francisco, ou quem quer que tivesse saído daquele conclave, que possibilidade teria de reparar uma fratura tão profunda entre a Igreja visível e seu fundamento divino? Como esperar reconciliação se a origem do novo pontificado já está marcada por um erro? Se Bento XVI deixou uma igreja dividida e se realmente Francisco herdou um papado viciado em sua origem, então até mesmo a figura de Jorge Mário Bergoglio ganharia novas nuances mais trágicas e complexas do que podem parecer à primeira vista. Francisco teria sido um homem esmagado por um fardo impossível, um homem que, mesmo tendo aceitado o cargo mais alto da terra, sabia que carregava nos ombros o peso de um papado espiritualmente mutilado. Assim, é com essa consciência que se interpreta seu gesto inicial. Pediu à multidão na Praça de São Pedro que rezasse por ele antes de abençoá-la. Vamos fazer em silêncio essa oração de vocês por mim.
Como dissemos, a realidade é bem mais complexa do que alguns observadores descreveram. Se de fato o debate sobre as palavras expressas por Bento XVI no momento de sua declaração de renúncia pode levantar dúvidas sobre a legitimidade. Também é verdade que, ao longo dos anos, Bento XVI nunca demonstrou publicamente sua aversão em relação ao Papa Francisco ou à regularidade do seu cargo. A unidade da Igreja sempre esteve em perigo. Por séculos, esteve em perigo nos séculos passados, está em perigo hoje. Sempre foi uma ameaça, uma luta. Mas o Papa é um só. Tive uma boa relação humana com Francisco desde o início. A amizade pessoal com o Papa Francisco se transformou em uma comunhão interior. As insinuações de que haveria uma oposição entre nós dois são sem sentido. Não há e não pode haver qualquer dúvida de que o único e legítimo Papa é Francisco. Mas essa não é a única declaração em que Bento afirma que Francisco é o verdadeiro Papa. Muitas outras se seguiram ao longo dos anos. Portanto, a ideia de que Bento teria agido nas sombras, à luz dessas declarações claras, torna-se pretestuosa ou, no mínimo, lançaria uma sombra sobre a figura de Bento, que enganaria seu próprio povo para depois agir em segredo. O que ainda permanece pouco claro é o verdadeiro motivo de sua renúncia, difícil de atribuir unicamente ao cansaço ou à incapacidade de governar o Vaticano. A suspeita de que Bento tenha se deparado com escândalos enormes, capazes de minar internamente a solidez da própria Igreja, parece muito concreta. Essa impressão também fica clara em uma coletiva de imprensa de 2010 durante o voo para Portugal, quando, respondendo a uma pergunta do padre Lombardi, Bento abordou o tema do terceiro segredo de Fátima e os sofrimentos da Igreja. Os ataques ao Papa e à Igreja não vêm apenas de fora, mas os sofrimentos da Igreja vêm justamente de dentro da Igreja, do pecado que existe na Igreja. A mensagem de Fátima nesse sentido é um chamado à conversão, à vigilância, à penitência, é um convite à oração como caminho para a salvação das almas. E no sentido mais profundo, podemos quase dizer que a mensagem de Fátima não está concluída. Obrigado a todos. Um trecho revelador que parece aludir a um inimigo interno à Igreja, aquela apostasia silenciosa que, como vimos, pode ter sido uma das causas profundas de sua renúncia. Um escândalo que teve eco no caso Vatilix e que, em sua gravidade profética, pode ter sido um dos principais motivos do abandono, por parte de Bento, do ministério ativo. A tudo isso se soma outro elemento: as profecias de Fátima, profecias que a Igreja Católica sempre levou muito a sério e às quais o próprio Papa Francisco não se esquivou. Mesmo sendo tão diferente de Bento, Francisco, poucos dias após a escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia, fez um gesto histórico. Pela primeira vez, atendendo ao pedido feito pela Virgem Maria, a irmã Lúcia consagrou solenemente a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Nós, portanto, Mãe de Deus e Nossa Mãe, solenemente confiamos e consagramos ao Teu coração imaculado a nós mesmos, a Igreja e toda a humanidade, de modo especial a Rússia e a Ucrânia. Acolhe este nosso ato que realizamos com confiança e amor. Por que, depois de mais de 100 anos das aparições de Fátima, o Papa Francisco sentiu a necessidade de consagrar a Rússia ao coração imaculado de Maria? Francisco, que como outros papas, sempre demonstrou uma devoção mariana especial. Indo a Santa Maria Maior, antes e depois de cada viagem importante e escolhendo, por fim, esse santuário como local de sepultamento, parecia perceber a mesma inquietação profética. Talvez porque ele também intuísse que os inimigos mais perigosos da Igreja não eram apenas externos, mas estavam alojados no próprio coração da Igreja. Talvez porque ele percebia o risco de uma apostasia difundida entre os altos escalões eclesiásticos, o risco de uma guerra mundial e a ameaça de que um dia alguém pudesse deslegitimar o próprio papado, rompendo a sucessão apostólica. A própria teoria dos dois papas, afinal de contas, poderia muito bem se encaixar nessa ótica de divisão e de deslegitimação do papado.
Porque, como vimos, se aceitarmos mesmo que apenas como hipótese a teoria da renúncia incompleta de Bento XVI, então todo ocupante posterior do trono de Pedro, inclusive os futuros, correria o risco de não ser mais plenamente legítimo e de não agir mais sob a orientação do Espírito Santo, e, consequentemente, a Igreja deixaria de exercer o seu papel. Todos esses elementos são suficientes para trazer à tona com força os temores ligados às antigas profecias sobre o fim dos tempos. Não temos uma resposta definitiva para essas perguntas, como dissemos desde o início. Esta é uma história muito complexa, onde a realidade pode ser diferente do que parece e, portanto, como sempre fazemos. Convidamos vocês a deixar sua opinião nos comentários. E se gostaram do vídeo e querem apoiar nosso trabalho, não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima história!